tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Você que trouxe sua Bíblia, abra juntamente comigo no livro dos Juízes, no capítulo 13. Livro dos Juízes, o capítulo é o de número 13. Nós vamos ler o versículo 1, irmãos, até o versículo de número 11. Juízes, capítulo de número 13, versículo 1 até o versículo de número 11. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma noite, tá? Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Bispo Luiz, pastora Soninha. Muito obrigado pelo convite. A gente se sente muito honrado de poder estar cultuando juntamente com os irmãos. Ontem foi aniversário do nosso pastor, vice-presidente do nosso campo, pastor Heraldo. E o pastor Edinho estava lá, pastor Ronaldo, e a gente estava conversando sobre a honra de estar aqui com os irmãos, né? É uma alegria muito grande, só que a responsabilidade também é grande para valer, né? O pastor Edinho estava falando, pastor, o coração acelera, e eu vinha falando com a Andréia, minha esposa, eu falei, não tem jeito, o coração acelera mesmo, a gente fica nervoso, não tem, porque a gente está falando para a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro, e eu tenho certeza que Deus tem mais uma palavra para os nossos corações. Eu tenho certeza que Deus vem falando com vocês desde o primeiro dia desse trabalho, desse projeto, e 2023 será o ano de nós vivermos o que Deus tem para nossas vidas em nome de Jesus. Juízes capítulo 13, irmãos. Eu tentei correr, fui para cá, fui para lá, mas vamos ver o que Deus tem para nós. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher era estéril, não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que você é estéril e nunca concebeu, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, não comas também nenhuma coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, cujo sobre a cabeça não passará navalha. O menino será nazireu de Deus, desde o ventre. Ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou, falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor, dizendo: ah, Senhor meu, imploro que o homem de Deus que enviaste volte outra vez a nós e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, noticiou a seu marido e disse-lhe: aquele homem que veio a mim no outro dia, voltou, me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher, minha esposa? E o anjo lhe disse: eu sou. Amém, irmãos? Tome seu assento. Irmãos, o livro dos Juízes é particularmente um livro que eu tenho dificuldade com ele na Bíblia, tá? No livro dos Juízes a gente vai observar, eu acho extraordinário a Bíblia, que no livro dos Juízes você vai observar o que um homem sem Deus é capaz de fazer. Na sua casa, depois, leia capítulo 19, assim sucessivamente, e você vai observar, né, algumas histórias do que o povo de Deus, quando se desviava do Senhor, era capaz de fazer na sua incredulidade.
Em todo o livro de Juízes, você vai ver os altos e baixos dos israelitas, altos e baixos. Capítulo 1, capítulo 2, a ponto da Bíblia dizer que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, tá? Então, em todo o livro de Juízes, os irmãos vão observando a forma como Deus vai trabalhando e como Deus não abandona o seu povo. Passavam por vales, desertos, dificuldades, mas em todo o tempo Deus sempre levantava um juiz para guardar, libertar, ajudar o povo de Deus a voltar para o caminho do Senhor. Eu acho interessante que do capítulo 1 até o capítulo 12, a gente vai observando os juízes que vêm sendo levantados pelo Senhor, né? Aí a gente chega no capítulo 13 e é um ciclo que volta novamente, porque eles estão vivendo num mundo de caos, e a Bíblia vai dizer que eles voltam ou tornam a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, eles voltam a viver da mesma forma como eles viviam. E a Bíblia vai dizer que Deus entrega ele na mão dos filisteus. Entregar ali, eu já devo ter falado isso para vocês, Deus permitiu, tá, que os filisteus viessem contra eles. Nesse contexto, a Bíblia vai nos ensinar que eles ficam debaixo de um jugo de opressão por 40 anos. Não é fácil ser liderado por filisteu, não é fácil ser liderado por um ímpio, não é fácil ser liderado por alguém que não tem temor de Deus. Eles estão debaixo de opressão, debaixo de um jugo, a perversão toma conta do coração de todos eles, o coração desses homens estão tão desviados do Senhor que eles já não entendem mais sobre graça, sobre amor, sobre Deus, sobre tudo mais. E a Bíblia vai dizer que a história nos narrando, havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, sua mulher era estéril e não tinha filhos. Eu acho extraordinário a Bíblia, irmão. Eu leio biografias, eu gosto de biografias. Se a gente pegar, por exemplo, uma bem famosa, né, sobre 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo, talvez você já leu várias vezes esse livro. E nesse livro, Heróis da Fé, a gente vai observar sobre as coisas boas que esses homens fizeram. Extraordinariamente, esses homens fizeram coisas diante de Deus. E dos homens que a gente, meu Deus, 20 homens extraordinários. A Bíblia é diferente de uma biografia humana, eu acho extraordinário isso, porque a Bíblia nos narra os altos e os baixos. Se a gente pegar a vida, por exemplo, de Martim Lutero, no livro Heróis da Fé, a gente vai ver os atos de Martim Lutero e tudo que ele faz de benéfico para a obra de Deus. Mas nesta mesma história, a gente não vai observar a história sendo narrada sobre os pontos fracos de Martim Lutero. Agora, quando a gente abre a Bíblia, a gente começa a observar, por exemplo, vou citar só um para os irmãos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, que fazia coisas extraordinárias. Davi era poeta, era músico. Quando Davi louvava, a Bíblia diz que o espírito mau que vinha da parte do Senhor sobre Saul ia embora. Então imagine um homem que tocava harpa com uma graça extraordinária. Davi era bom na funda, os irmãos lembram lá do gigante que bateu a pedra na testa. Pastor, foi a pedra que derrubou? Não, foi a mão de Deus, porque o gigante caiu com o rosto na terra. Mas Davi era bom na mira, tá? Então Davi era bom em guerra, bom na música, bom na profecia, ele profetizava. Davi era homem de Deus. 6 passos ele dava, ele louvava a Deus quando a arca vinha para dentro de Jerusalém. Davi sabia adorar, mas a Bíblia diz no capítulo 11 de segundo livro de Samuel, a Bíblia é extraordinária, que Davi, observando uma mulher, os irmãos já conhecem a história, e tudo a narra como aconteceu detalhadamente. Então, a Bíblia mostra o ato bom, mas a Bíblia também mostra quem nós somos de verdade. Quando a gente vê o versículo 2, a Bíblia vai dizer assim, Manoá, mulher estéril, e que chama a atenção da gente é que a gente gosta de falar sobre Sansão. A palavra Sansão, um dos significados é homem forte ou sol. Alguns não gostam de atribuir o nome Sansão a sol por causa ou por motivo dos deuses que haviam na época, tá, irmãos? Mas a palavra Sansão ali no original é sol, ou pequeno sol, ou aquele homem brilhante como o sol. Mas é interessante a gente observar nesse contexto aqui, olha só, a mulher é estéril. A gente fala bastante de Sansão e esquece de falar da mãe e do pai de Sansão. Tanto é que a gente nem sabe o nome da mãe de Sansão. A gente, biblicamente falando, a gente não vai encontrar o nome desta mulher, quem ela era. A gente sabe que era uma mulher que entendia de Deus e ouviu Deus falar com ela.
Olha que coisa extraordinária. A Bíblia vai nos narrar no versículo 2 que a mulher era estéril. Só para os irmãos entenderem. Na época, a sociedade, quando existia uma mulher que era estéril, geralmente a mulher era sinônimo, tá? Era a sociedade da época. Maldição, maldita. Ela não gerava por quê? Porque ela estava sobre o jugo de pecado. Então, geralmente, quando um homem casava-se com uma mulher, segundo a época, costume da época, tá, irmãos? Quando ele casava-se com uma mulher e esta mulher não gerava, geralmente as pessoas, as famílias, a sociedade da época, eles diziam assim: esta mulher está debaixo de maldição, ela é sinônimo de maldita. Então, olhar para aquela mulher, para aquela casa, para aquela família, era olhar para uma família que não teria semente, não teria herança, não continuaria a sucessão de história para aquelas pessoas. Então, era mais ou menos olhar para alguém que está perdendo a família. Este homem, esta mulher, eles viviam em uma sociedade da época que dizia da seguinte maneira: a sua esposa Manoá não pode gerar, então você pega uma segunda mulher que vai ter o título de concubina, e casa-se com ela, ou toma ela, e assim você gera filhos para que a sua herança continue sobre a terra. Imagina a humilhação desta mulher, imagina o que esta mulher passava. A Bíblia não diz que Manoá se casou ou teve uma outra mulher, mas você vai observar Abraão, e tantos outros homens, Jacó, que tiveram, vou citar um bem famoso aqui, o Eucana com a Penina e Ana. Os irmãos conhecem essas histórias, eram costumes da época. Pastor, Deus aprovava? Deus nunca aprovou isto no coração do homem. Pastor, e por que Deus permitia? Por causa da dureza do coração dessas pessoas. Biblicamente falando, Deus tinha um cuidado todo especial com essas mulheres. Os irmãos vão observar, estas mesmas que eu falei para você, uma certa mulher que já era avançada em idade, recebeu alguns anjos em sua casa, e por costume não ficou na sala, junto com o seu esposo, mas ela fica particularmente para fora. Eu falei isso aqui alguns tempos atrás, e a Bíblia vai nos dizer que ela escuta o anjo falando para o Abraão: você vai gerar um filho, sua esposa vai gerar um filho. Ela dá uma risada atrás da cortina, e o anjo diz assim: por que está rindo? E nasce o riso, o Isaac. Os irmãos sabem que Deus tem um cuidado todo especial por essas pessoas. Vou citar mais uma para vocês entenderem. A Ana entrou no templo, e a Bíblia vai dizer da seguinte maneira, que Ana vai até o altar e ela começa a chorar. Quando o choro já não tem mais palavra, já não consegue mais falar, a Ana começa a bater os lábios. O sumo sacerdote não entendeu o que estava acontecendo com ela, e ele pensa que ela está embriagada, e ele chega nela e diz assim: mulher, estás embriagada? Ela: não, meu senhor, sou apenas uma mulher de espírito atribulado, eu quero gerar e não tenho condições, mas se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o altar. O sumo sacerdote, olhando a fé daquela mulher, diz: seja feita conforme a tua vontade. E naquele mesmo ano, a Bíblia diz, segundo o tempo determinado, Ana gerou um filho, e ela trouxe o menino, depois de desmamado, de volta para o altar do Senhor, o maior juiz de Israel, o Samuel. Eu acho extraordinário, meus irmãos, que o cuidado de Deus com pessoas estéreis, tá? Olhando para, biologicamente falando, nesse contexto, a mulher estéril não tinha condições de gerar. Eu não sei se ela já tinha gasto com o médico, eu não sei se ela já tinha ido numa clínica, não sei se ela estava fazendo tratamento, eu não sei o que já tinha acontecido na vida dela. Interessante é que a Bíblia diz: nunca concebeu. O versículo 3, que nós lemos, diz assim: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, nunca tens concebido. Eu gosto da expressão que o anjo, quando ele apresenta-se à mulher, ele no diálogo começa a conversar com ela: eis que agora és estéril. Pastor, o senhor está falando para nós estamos num ano de manifestação de glória. Manifestação de glória. O que isso tem a ver com glória? O que isso tem a ver com nossa vida? O que isso tem a ver com a gente? Eu acho extraordinário, meus irmãos,
que a Bíblia não esconde nossos defeitos. A Bíblia não esconde quem nós somos. Eu disse outro dia, dentro dessas 4 paredes aqui eu consigo até maquiar a minha situação. Terno, gravata, um sapato legal, coloco uma roupa, corto meu cabelo, eu maquiei a situação, eu consigo ser um bom ator. Só que quem observa quem é o Jonas, sabe quem o Jonas é de verdade. Aqui nós não conseguiremos, tá? Diante daquele que está assentado no trono, ser ator, atriz, tá bom, irmãos? Por quê? Porque ele consegue observar o invisível. Eu vou só citar um caso na Bíblia para os irmãos entenderem. Uma certa mulher, o seu filho adoeceu, o nome dela é mulher de Jeroboão. A mulher de Jeroboão, o filho adoece e o Jeroboão não quer ir até o homem de Deus que já é velho, está cansado, cego, um pouquinho com a vista embaçando. E a Bíblia diz que ela coloca a roupa de Jeroboão e vai na caminhada até na casa de Jeroboão, até na casa do profeta, porque o profeta é velho, ele já é cego, não vai conseguir enxergar quem está vindo até a direção dele. E a Bíblia diz que quando a mulher pisou na calçada da casa do homem de Deus, Deus revelou para o profeta quem estava chegando. O profeta ouve o pisar da mulher, ele diz assim: entra, mulher de Jeroboão, eu já sei, porque Deus viu a tua pisada. Então nesse ambiente, meu irmão, eu consigo maquiar para enganar pessoas, mas Deus a gente não consegue enganar. Pastor, e o que isso tem a ver com a gente? Vamos lá, entenda o raciocínio. Pastor, então quer dizer que ele conhece quem nós somos? Conhece. Conhece quem nós somos? Conhece. O Adão peca, e o fato de Adão pecar, pastor, Deus não sabia que Adão pecou, sabia que o Adão pecou, mas não impediu Deus de descer no ambiente do Adão. Então Deus sabe que o Adão pecou, está dentro do jardim em pecado, Deus desce no jardim e bate na porta. Adão, amigo, cadê você? Onde tu estás? O meu ambiente não impede Deus de chegar até onde eu estou. Quando a gente olha para esse contexto, a gente vai ver uma mulher estéril, problema. Estéril, símbolo de maldição. Estéril, irmãos, esta mulher devia ter marcas extraordinárias. Esterilidade para esta época ela era discriminada. As pessoas olhavam e diziam assim: casou para ter filhos e não gera. Então nesse contexto aqui, Deus está observando a vida dessa mulher. Qual é o contexto político, pastor? Caos. Qual é o contexto que está acontecendo em Israel? Caos, porque eles estão debaixo de servidão, jugo. E como que Deus vai libertar Israel? Observando uma mulher com problema, uma mulher que está com dificuldade, e Deus vai usar desta mulher para que a glória dele seja manifestada para a honra do seu nome. Pastor, como que Deus vai fazer isso? Eu acho extraordinário a Bíblia, porque a gente vai perguntando, ela vai respondendo. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher. Meus irmãos, o seu ambiente não impedirá Deus de chegar até na sua vida. O seu ambiente não impedirá Deus de chegar até na sua casa. Pastor, mas o ambiente da minha casa o senhor nem sabe como que é. Lá dentro acontecem algumas coisas. Meu irmão, não tem problema. Deus essa noite está dizendo: eu te conheço, sei quem você é. Mas isso não impediu eu de vir até Agnos essa noite para falar contigo. Meu irmão, esse ambiente aqui é espiritual e não é comum. Pastor, é 4 paredes, você se engana. Aqui é uma mistura de céu com terra. Aqui está ligado, a nuvem está cobrindo esta casa esta noite. Deus está falando conosco desde que começou esta reunião. O anjo desce e ele vai conversar com a mulher. Pastor, qual é a conversa dele com a mulher? Eis que você é estéril. Deus sabe quem a gente é. Ele conhece a gente. A nossa maior dificuldade é que a gente dobra o joelho para falar com Deus e a gente diz assim: ó soberano Deus, eterno Criador do céu. A gente quer falar legal, bonito com o Senhor Deus. Jesus vai ensinar a gente a orar, ele diz assim: chama ele de Pai. O Pai sabe o que a gente faz de errado, irmão. O Pai sabe quando a gente chega tarde em casa. O Pai sabe o que a gente aprontou durante a semana.
Geralmente a gente tenta até esconder do pai, mas a Bíblia vai, no contexto bíblico, o pai conhece a gente. Aí, nesse contexto, o anjo diz assim: eu sei quem você é, não precisa falar nada. A mulher sabe? Sei. Você é estéril, nunca concebeu nada. Poxa vida, porém, eu acho extraordinário. Conceberás e terás um filho. Porém, conceberás e terás um filho. Então, peraí, o anjo, Deus sabe quem eu sou. Ele vem até o ambiente que eu estou, ele sabe que eu tenho alguns problemas, mas isso não impede ele de chegar até mim e dizer assim: porém, vírgula, conceberás e terás um filho. Pastor, o que isso tem a ver com a gente, meu irmão? 2023, eu profetizo sobre a sua vida, tem um porém sendo escrito sobre a sua história. Tem um porém sendo escrito sobre a sua vida. Pode ter dado tudo errado até 2022, meu irmão, mas 2023 Deus está escrevendo: porém conceberás. Deu errado até hoje, mas hoje Deus está dizendo: porém, a página vira. A história está sendo escrita por um Deus que conhece a gente, e isso não impede Ele de trabalhar na nossa vida. Porém conceberás. Pensa comigo, gente. Tinha tanta casa para Deus descer em Israel, tinha tanta família que Deus poderia falar, e Deus vai falar justo com uma mulher que não tem condições de dar para ele aquilo que ele queria que desse. Olha como Deus é estranho. Ele vai entrar dentro de um navio, vai sacudir o vento, o mar e tudo mais, e vai falar: cadê você, Jonas? Ele escolhe alguém que não quer ir. Às vezes a gente fica observando a Bíblia e diz assim: poxa vida, por que Deus escolheu o Jonas? Deus sabia que ele não ia. Joga ele no mar, só vai dar problema. Vamos lá, o Elias, olha como que é estranho às vezes a escolha de Deus. Fogo do céu desce, consome o holocausto, o sacrifício, legal. Aí a Jezabel diz assim, tem gente falando que mulher é vaso frágil, irmão, vamos lá. Jezabel diz da seguinte maneira: se amanhã tua cabeça não estiver no prato, conforme o que você fez com os meus profetas, se você não tiver morrido conforme meus profetas... Elias falou: o quê? Jezabel deu essa notícia? Foge. Aí Deus vai na caverna, vai conversar com Elias, o Elias diz: Senhor, só ficou eu. Israel cantou só o Senhor é Deus lá, mas na caverna só está eu e o Senhor. Aí Deus diz assim para ele: Elias, tem 7.000. Está choramingando aí, rapaz. Tem 7.000 que estão comendo pão com água na caverna. Aí o Elias, eu fico perguntando: mas se tem 7.000, por que Deus foi de atrás do Elias? Se não tinha 7.000, é que a gente desiste dos nossos projetos, mas o Deus do projeto não desiste da gente. Talvez você fez o trabalho, o projeto 2022, e no começo o primeiro embate que teve, você falou: não é para mim, a pastora profetizou, mas não era isso que iria acontecer. Você desistiu, mas o Deus do projeto continuou dizendo assim: eu não desisto de você. Se fosse eu, meu irmão, olhando para aquela casa, eu iria dizer: não dá, isso não tem condição. Fisicamente falando, homem e mulher, corpo de homem e de mulher, marido e mulher, não conseguiu gerar. Por que Deus vai descer ali e vai falar que ela vai gerar? Aí Deus manifesta a glória. Você já se perguntou? Talvez você está pedindo: Senhor, manifesta a tua glória sobre minha vida. Mas o que você vai fazer com ela quando ela se manifestar? Já perguntou isso para Jesus, irmão? Porque nós temos o costume de pedir, eu sei, talvez alguém... Mas vamos lá. O que eu vou fazer com ela? A mulher está recebendo uma mensagem, e a mensagem vai gerar. A mulher inteligente, extraordinária, ela fala: o quê? Vai gerar. O anjo diz assim para ela: agora, não beba bebida forte, não comas coisa imunda, porque tu conceberás um nazireu. Só tem 3 nazireus na Bíblia de ventre. Sansão é um deles. Tu conceberás um menino, é nazireu do ventre. Então, mas Senhor, pode, mas para você não dá mais.
Pode beber vinho? Pode, o pessoal tem costume, é costume judaico na época, eles bebiam. Mas para você, mulher de Manoá, não bebe mais. Porque tem coisa que todo mundo está fazendo e Deus está dizendo, quer gerar, quer manifestar a glória, para você não dá mais. Porque às vezes a gente olha e diz assim, o fulano faz e é legal, dá certo. E por que para mim não dá certo? É porque Deus está fechando a porta e dizendo assim, não é mais para você. Pastor, mas não é pecado, todo mundo faz, pode não ser pecado para eles, mas Deus tem um tratar especial com a Agnus. E Deus está dizendo, não quero mais. Alguém entrou aqui precisando ouvir isso. Chega, quer glória? Para. Pastor, como que a gente vai, então, a mulher fica, mas como que eu vou contar para o meu marido? Aí ela entra dentro de casa, que mulher extraordinária. Ela vai e diz assim para o marido dela, meu senhor, apareceu um homem de Deus para mim. Ela não sabe se é anjo, se é profeta, porque geralmente a gente acha que Deus vai se manifestar em trovão, rajadas de relâmpago. Ele pode fazer isso, mas às vezes ele vem em forma do pastor Luiz. Às vezes ele vem na voz da pastora Soninha na madrugada dizendo para a gente, para, muda, melhora. É isso que a gente tem que entender. Aí ela não entende quem é que está falando com ela. Aí ela chega perante o marido dela e diz assim, meu esposo. Ele não estava com ela, Deus não se revelou para ele, revelou para ela. E diz, apareceu um homem para mim e ele falou para mim que eu vou gerar. Ah, vai gerar? Vai gerar. Ele falou que vai colocar um sol dentro de mim. E eu vou, esse menino vai livrar Israel, vai começar a livrar Israel da mão dos filisteus. O Manoá ouve tudo aquilo, e o versículo 8 vai dizer assim, então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse, Senhor meu, que coisa extraordinária, irmãos. O fato de Deus falar com a mulher, levou o Manoá a orar. O milagre foi tão extraordinário no mundo espiritual, o que Deus plantou dentro daquela mulher, a manifestação de glória que seria através da vida dela, provida para Israel, é tão extraordinário, que o avivamento começa dentro da casa dela. O Manoá vai orar. Irmãos, nesse contexto aqui, eles eram pecadores. Eles não queriam Deus, eles estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus, eles não oravam. Eles não tinham vida com Deus, mas a manifestação daquele ser para a mulher, que tratou com ela no secreto, mas a manifestação de glória seria publicamente, porque ninguém consegue esconder uma gravidez por muito tempo. Então Deus trata com a mulher no secreto para anunciar publicamente. Deus está tratando com alguém no secreto, na madrugada, no sussurro, na voz, no choro, na lágrima, para publicamente mostrar o que Ele está fazendo na sua vida. Meu irmão, o altar é apenas público, mas o secreto Deus trata com a gente. Pastor, Deus está falando comigo, Deus não está falando comigo, meu irmão. Quantas vezes Deus já não te acordou de madrugada? Quantas vezes você já não acordou de manhã um pouco mais cedo do relógio despertar? Pastor, por que eu acordo um pouco mais cedo? É o diabo que tirou meu sono. Não é não, meu irmão. É o Espírito Santo acordando, dizendo, eu quero tratar contigo, acorda. Aí o Manoá vai orar, que coisa extraordinária. Porque o milagre que eu vivo aqui dentro, gente, não fica aqui dentro. Movimenta a minha casa. 2023, meu irmão, esteja essa certeza no seu coração. O milagre que você está vivendo dentro desta igreja, dentro desse ministério, vai movimentar a tua casa, vai movimentar o teu emprego, vai movimentar a tua família, vai movimentar o teu ministério, vai movimentar a sua vida. Pessoas serão abençoadas através de você. Que coisa extraordinária. O Manoá vai orar, vai orar. Eu disse isso outro dia, já falei isso aqui. No céu vai ter mais irmã que irmão. Os irmãos não gostam, mas acho que vai ter mais. O anjo fala com a mulher
E geralmente mulher tem mais graça para receber, mais graça para entender. Pastor, não tem na Bíblia. Vamos lá, Jesus se apresentou primeiro para as mulheres. Aí as mulheres saem correndo dizendo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. O Pedro e o João. O João, irmão, era o que colocava o peito, a cabeça no peito de Jesus. Não pode ser, mulher falando que ele está vivo, não acredito. Vão lá no sepulcro, Pedro. E eles vão correndo, chega lá... O sepulcro está vazio, ele está vivo mesmo. Mulher tem facilidade de acreditar no sobrenatural. O Manoá vai orar, ele vai buscar a Deus, e a oração dele mexe comigo, porque ele diz, Senhor, ele vai, instantemente aqui, ele vai rogar, implorar, para, volta, homem de Deus, volta, vem de novo. O senhor falou com a minha esposa, mas eu também quero ver, eu também quero ouvir, eu também quero sentir. Meu irmão, o milagre que você vai viver em 2023, a manifestação da glória de Deus vai ser tão grande, que alguém dentro da sua casa, no seu emprego, na sua família vai dizer, eu também quero sentir, eu também quero ver, eu também quero ter esta glória que vocês têm. O Manoá vai dizer, volta, Senhor, volta. Gente, se nós perguntássemos para os irmãos mais antigos, eles iriam contar para a gente milagres extraordinários. Eu vim aqui esta noite para falar para os irmãos somente este versículo e a gente vai terminando daqui em diante. Volta, Senhor. É isso que eu queria falar para os irmãos. Eu fiz tudo esta volta para chegar na oração de Manoá e dizer, esta noite não é noite de nós apenas clamarmos, a gente tem que gritar, orar, incesantemente, implorar, dizer, volta, Senhor. O Senhor fez tantos milagres, nós mudamos. O Senhor falou com tantas pessoas, nós que mudamos. Mas esta noite nós estamos clamando, volta, Senhor. Faça de novo aquilo que o Senhor um dia já fez. Renova os nossos dias como antes. Volta. Volta. Você aceitou Jesus como Salvador, foi batizado, e no começo da sua fé, você não via a hora de ser batizado no Espírito Santo, línguas estranhas, mover de Deus em sua vida. Com o passar do tempo, talvez você foi se esfriando. Vai parecer chato, mas a vida cotidiana da gente, a vida secular, foi deixando a gente atarefado, ocupado, e a gente já não tem tempo mais para esse Deus. Aí Deus resolve colocar um projeto no coração da pastora, do bispo, para que a gente entenda que é tempo de nós dizermos, volta, nós precisamos da glória. Senhor, Deus tem nos abençoado de tantas formas, irmãos, mas a gente precisa de um avivamento, nós precisamos da glória de Deus para nós continuarmos a viver. Se você quiser continuar a viver a sua vida da mesma maneira, pode continuar, meu irmão, não é pecado. Mas esta noite eu convido alguns Manoás que entraram na Agnus a clamar, volta, Senhor, nós queremos a manifestação da glória. Volta. Vem, Senhor, novamente. Meu irmão, só digo uma coisa para você, cuidado o que você pede para Deus. Porque quando você fala com Ele, Ele está te ouvindo e Ele vem. Ele vem. O Manoá implora, e a Bíblia vai dizer assim, Deus ouviu a voz de Manoá. Irmão, Deus vai tirar nosso sono. Deus vai tirar a nossa fome. Nós seremos sóis em Rio das Pedras. Deus vai gerar em nós um sentimento de busca por um grande avivamento. Deus vai gerar em nós um sentimento de busca pela glória de Deus em nossa vida. Deus gerará em nós um sentimento para nós buscarmos a presença de Deus e dizer, eu não quero mais, eu não vou mais. Jonas, dá para continuar? Dá para continuar, mas eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero a glória, eu quero a manifestação da glória. Pastor, mas o que aconteceu? O anjo aparece de novo para a mulher. Mas
Não apareceu para o Manoá que pediu. Mas Deus vai falar com a mulher. Aí a mulher está no campo, irmãos. A Bíblia diz assim no versículo 9. Porém Manoá não estava com ela. Porque tem pessoas que pedem, mas junho, julho, agosto, está frio. Para que continuar a buscar? A mulher continua no mesmo propósito. O Manoá não está com ela no mesmo propósito, então a mulher inteligente diz assim: espera aí, vou ter que correr para casa avisar o meu marido. Ela sai do ambiente, talvez pegou o Uber aqui na porta da igreja, falou: vou correr até na minha casa e vou avisar ele. O anjo voltou, Deus voltou, a glória voltou. O Manoá entende que é Deus que está conversando com a mulher noticia seu marido o que acontece no mundo espiritual, e eu acho extraordinário isso. Eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Versículo 11, Manoá se levantou. Irmão, eu profetizo em nome de Jesus Cristo. É os últimos dias que você vem sozinho para a casa de Deus. Alguém vai se levantar na sua casa. Alguém vai se levantar na sua casa. Tem alguém caído lá, Jesus está levantando pelo poder do testemunho da palavra de Deus e da glória de Deus. Deus está levantando alguém que congrega, que vive, que deita, que dorme do seu lado e que precisa da glória também. Manoá se levantou. Pastor, ele só levantou. Eu acho extraordinário isso. Levantou-se e seguiu a mulher. Seguir aqui é por onde a mulher pisava, ele pisava. Então, se a mulher ouviu Deus, o Manoá fala assim: agora não quero viver mais a minha vida, eu vou seguir os teus passos. Porque na onde você andar eu ando, na onde tu pisares eu piso, na onde você caminhar eu caminho. Meu irmão, quer crescer? Para de andar com quem não quer nada com Deus. Pastor, eu quero viver coisas grandes, mas anda com quem não quer nada com nada. Pastor, eu quero ser um excelente profissional, mas você anda com quem não estuda. Não vai chegar a lugar nenhum. Quer crescer, meu irmão? Segue quem está no caminho da glória. Pastor, como eu faço para receber milagre? Observa. Quem está contando testemunho? Como você recebeu o milagre? Foi oração, foi voto, foi compromisso, foi jejum, foi lágrima. Pastor, como eu faço para receber? Oração, voto, jejum, compromisso, lágrima. Faz as mesmas coisas. Manoá se levanta, segue a sua mulher e chega até a presença daquele homem. Alguns dizem que é um anjo, ele se apresenta como anjo do Senhor, a Bíblia vai dizer anjo do Senhor. Observando o contexto, é um embaixador do céu. Mas quando a gente chega no versículo 11, a resposta dele mexe com a gente. E aqui eu já vou acabando. Ele diz assim: o Manoá tem a ousadia de perguntar: foi você que falou com a minha esposa? Eu fico imaginando essa cena, meu irmão. O Manoá é muito corajoso. Foi você que falou com a minha esposa sobre a manifestação do que iria acontecer com ela? O anjo vai responder para ele, no hebraico, a mesma palavra que falou para Moisés: eu sou. Meu irmão, que coisa extraordinária. Quando Moisés vai falar com Deus, ele vai dizer assim: Senhor, tem mais ou menos 2 milhões de israelitas para tirar eles do Egito, como que eu vou fazer isso? Aí Deus fala assim para ele: Moisés, eu sou o que sou, vai adiante de vós. O que eu respondo para ele, Senhor? Eu sou, vai adiante de vós. A Bíblia, todos, nunca mais esqueça disso, todos os versículos, letras, pontos do Antigo Testamento apontam para Cristo. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente está vendo Cristo debaixo de uma sombra. Vamos dizer assim, vou citar o tabernáculo para os irmãos. O tabernáculo, irmãos, onde a glória de Deus se manifestou dentro de Israel. Olhando nós de fora para dentro, a gente não via beleza nenhuma no tabernáculo, porque o tabernáculo era todo coberto de ouro. Mas quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, com uma bandeja de sangue, entrava, segundo Levítico capítulo 16, para aspergir